Ni pessoas que conhecem o plano secreto da China. Tudo bem com vocês? Vamos aí, o Trump aparentemente acabou com o plano secreto da China. Ih, cadê o áudio? Donald Trump realmente está fazendo. E quem diria? Ao que parece, o Laranjão é sim um gênio. Bom, pelo menos se a teoria deste vídeo aqui estiver correta. Na verdade, a gente já conseguiu perceber que a guerra de tarifas do Trump tem um alvo muito claro, a China. Mas você não fazia ideia de que o buraco é muito, mas muito mais embaixo. Olha só, quando o Trump subiu o tom e começou a tarifar o mundo inteiro, muitos pensaram que ele estava apenas louco. Mas à medida em que os países começaram a sentar à mesa para renegociar tarifas recíprocas muito mais justas, ficou claro quem é que não estava disposto a cooperar em nada. E você... Peraí, vamos... Ninguém viu, até o presente momento, esses sentar à mesa para negociar, né? É só a Casa Branca falando que tem gente negociando. Ah. Vocês vão acreditar na Casa Branca? Na Casa Branca desse cara aí com esse cabelo parecendo que tem um bicho morto na cabeça? Você já sabe, a China. Na verdade, a China respondeu como sempre responde ao Ocidente, com revide, com retaliação, com ameaças. Mas, sinceramente, né? O que você esperava de um regime totalitário, de um governo comunista? E foi aí que começamos a perceber que esta guerra... Mano, que maluquice é essa? Peraí. Vamos seguir o raciocínio do cara aqui, tá? Eu acho que eu já fiz react do vídeo desse cara, mas vamos seguir a linha do raciocínio. O Trump ameaça a China. O Trump aplica tarifas absurdas na China. A China retalia... A China que é errada? Faz algum sentido pra vocês isso, não? E onde que isso faz sentido, cara? Regime totalitário retaliou. É assim que acontece, né? Vamos trazer pra nossa realidade. Se alguém te dá um soco e tu devolve o soco, o errado é tu ou o primeiro cara que te bateu? Pô, é fácil entender, né? Comercial não é sobre impostos, é algo muito maior. É sobre a dominação do comércio mundial e a sobrevivência do Ocidente nas próximas décadas. Ocidente. E ao que parece... Então, Ocidente, só para deixar bem claro, tu não é Ocidente, eu não sou Ocidente, a gente não é Ocidente, tá? Trump quer acabar com a farsa chinesa, quer desmontar o sistema de trapaças a que o Partido chinesa. Comunista Chinês construiu ao longo dos anos e que enganou o mundo inteiro. 各国唯有团结协作，才能维护世界和平稳定，促进全球发展繁荣。 Duvida? Então beleza, fica aqui o desafio. Assista este vídeo vamos até ver. o final e eu prometo que você vai entender toda esta farsa. E você vai ver como nós não sabíamos nem mesmo 10% da realidade mundial até agora. Mas o nome do canal é Investigando, Jesus. Você só vai entender isso se você realmente assistir até o final, beleza? Não sei. Eu sou Alex cara. Godoy e este é o canal Investigando. Eu tenho alguns vídeos sobre a China aqui no canal e olhando agora mais de perto, relembrando sobre tudo começa a fazer muito mais sentido. É sério, eu vou até mesmo assistir aos meus vídeos anteriores depois desse vídeo aqui. Fica a dica, este canal aqui é pequeno, eu faço tudo sozinho, então me ajuda se você acha que eu fiz um bom trabalho, que este vídeo é bacana, se inscreva no canal e principalmente escreva continue nos comentários para eu saber se eu estou indo bem. Ou não, desde já, muito obrigado de coração. Agora, e a China, hein? Quem diria? A China se vende como uma defensora do comércio justo, da cooperação global. Mas isso é tão verdadeiro quanto dizer, não se preocupem, a taxação é para as empresas e não para o consumidor. Essa doeu, né? Agora, primeiro, deixa eu te contextualizar bem rapidamente. Até porque quem disse isso foi os Estados Unidos. Quando a China entrou para a Organização Mundial do Comércio, OMC, em 2001, ela prometeu jogar limpo, ela prometeu abrir o seu comércio interno de bilhões de consumidores chineses para o mundo todo. Mas bastou ela ser aceita, aprovada na OMC, que a farsa logo começou. E ao longo dos anos, enquanto os outros países cortavam gastos e ajustavam a sua economia, a China montava um esquema estatal em que o governo banca, protege e incentiva as suas empresas, transformando até mesmo algumas delas em gigantes globais. Eu não sei se o cara tá sendo muito irônico ou se ele realmente tá falando sério.
Eu tô em cima do muro aqui com relação a isso. O objetivo é muito simples: conquistar mercados inteiros. Vou te explicar. Todos os países do mundo vivem um complexo jogo de disputa, de poder e de ajuda mútua. Afinal de contas, um país quer crescer, ele quer enriquecer, ele quer exportar os seus produtos por um bom preço e ele quer importar produtos dos outros pagando um valor justo. Afinal de contas, não adianta um país deter o controle total sobre tudo. Não adianta ele enriquecer sem parar e depois não ter para quem vender os seus produtos. Seria mais ou menos como você encontrar uma mala com milhões de dólares, só que depois de um apocalipse zumbi. Você seria sim milionário, mas com o mundo devastado, o seu dinheiro não valeria de absolutamente nada. E é por isso que existe a OMC, para buscar este certo equilíbrio comercial mundial, para permitir que todos os países tenham condições minimamente justas para negociar, crescer e se ajudarem mutuamente. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Tá certo, Dilma. Mas esta não é a preocupação da China. É claro que não. E não entenda errado, não existem santos nesta história. Os Estados Unidos também já pesaram a mão muitas vezes ao longo da história para manter a sua visão sobre o que seria um mundo justo. E ele tá certo. Nisso aí ele tá certo, né? Não tem bonzinho e malzinho em geopolítica, né, cara? Cada um tá olhando pro seu, né? Benefício próprio, é óbvio. O fato é que eu não estou defendendo ninguém, eu estou apenas contando os fatos. É muito fato, né? Continuando, após entrar na OMC, com acesso irrestrito aos maiores mercados do planeta, a China se transformou na fábrica do mundo em tempo recorde. E a lógica era muito simples: mão de obra muito, mas muito barata, através de uma população gigantesca e muito pobre, e uma escala industrial absurdamente grande, com o apoio do Estado, no caso, o Partido Comunista Chinês. E assim, a China passou a fabricar para todos os principais países do mundo, de pregos a semicondutores. Mas aos poucos as empresas chinesas foram absorvendo conhecimento de forma legal ou nem tão legal assim, e o resultado foi óbvio. Com o passar dos anos, os produtos chineses, inicialmente cópias dos produtos ocidentais, invadiram as prateleiras do planeta. Quem aí tem 30 anos ou mais vai lembrar das épocas das falsificações chamadas carinhosamente de imitações idênticas. Marcas como BlackBerry, GoPhone, Samsung, elas tentavam ganhar o mundo imitando as marcas originais. É bem isso mesmo, tá? Até hoje em vez de Puma, tem Pluma, em vez de Nike, tem Mike, em vez de Havaianas, tem Havanas, até hoje tem essas coisas. Em termos de tecnologia, já não tem mais tanto, né? Eu cheguei a ver no Brasil um iPhone fake, eu esqueci o nome, mas teve essa época aí. As originais. Isso quando não eram simples falsificações das marcas reais, famosas como Nike, Gucci, Prada, entre outros. Nem os carros escapavam das imitações. Só que com o tempo... Nem loja, cara. Tinha... Eu não sei se tem ainda, né? Mas tinha loja do McDonald's. O cara copiava a loja do McDonald's inteira, vendia como se fosse um McDonald's, só que ele não pagava royalties pro McDonald's. Isso tinha do 7-Eleven, tinha do Burger King, tinha de tudo. Novas empresas nasceram lá na China e elas cresceram com os subsídios do governo chinês disfarçados de incentivo econômico e uma política de exportação muito agressiva. Até que nos dias atuais, de brinquedos a painéis solares, de roupas a eletrônicos, tudo que vem da China é mais barato. Mas a que custo? Enquanto os consumidores e os empresários mundiais sorriam com os preços baixos da produção lá na China, os trabalhadores mundiais choravam com as demissões. Só nos Estados Unidos, mais de 2 milhões de empregos industriais evaporaram entre 1999 e 2011. E não foi diferente aqui no Brasil, especialmente na indústria têxtil. Muitos empregos desapareceram por causa dos baixos custos de produção lá na China, além, é claro, da forte competição dos produtos chineses a preço de banana. E assim, a China entrava em um mercado como parceiro, mas aos poucos ela se tornava insubstituível e funcionou muito bem. Hoje, todo o planeta se tornou dependente da China em várias e várias cadeias produtivas. Isso é verdade. E não foi à toa que na pandemia global de anos atrás, o mundo inteiro percebeu que quase todos os insumos médicos vinham, adivinha, da China. Luva não vinha da China. Luva nitrílica saíam da Malásia e do Vietnã. O grosso mesmo, né? Não saía da China. O restante, muita coisa, máscara principalmente, saía daqui, né? A BYD construiu uma fábrica de máscara, só vocês têm ideia, na época. Mas luva não saía daqui. Então, não é que não saía, né? O grande volume era da Malásia e do Vietnã. Caiu. A China estava silenciosamente mandando no jogo. Ela estava se tornando a dona da bola. Só que a China foi ainda mais longe. Deixa eu te contar.
Por muitos anos, a economia chinesa foi movida por duas turbinas principais, as exportações, como eu já falei, e o investimento interno, principalmente no setor imobiliário. E o governo chinês construiu, ao longo dos anos, cidades fantasmas inteiras, tudo alimentado por crédito fácil e pela especulação sem freio. A expectativa era de um crescimento sem fim. Verdade. Então, eles construíam cidades fantasmas para depois as pessoas e as empresas se mudarem para lá. Então não é fantasma, né? Esse era o plano. Era levar indústrias, porque tem muita concentração, né, gente? Pô, aqui tem Foshan, Dongguan, Zhongshan, Zhuhai, Shenzhen e Guangzhou. São 50 milhões de pessoas em 6 cidades, cara. Então a ideia é começar a espalhar isso um pouco, né? O Chongqing sozinho, uma cidade sozinha tem 36 milhões de habitantes. Então a ideia era dar uma espalhada, né? Só que o que acontece é que a China, nesse meio tempo, também comeu bola com a questão do filho único, né? Demoraram demais para tirar essa lei e a geração, eles perderam praticamente uma geração aí e a população da China só cai nos últimos anos. E deu muito certo por um certo tempo. Só que aos poucos, este castelo de cartas começou a desmoronar. E quando isso aconteceu com força total, lá na crise imobiliária da China em 2020, o país precisou recorrer à única coisa que ainda funcionava muito bem por lá: exportar, exportar e exportar. E assim, o Partido Comunista Chinês voltou a despejar bilhões e bilhões em fábricas, em infraestrutura e em incentivos para a produção. A ordem era muito clara: se o mercado interno não vai sustentar a economia chinesa, então o mercado externo vai. E aí, quase que literalmente da noite para o dia, a China passou a produzir muito mais do que o mundo era capaz de consumir. Painéis solares, baterias, carros elétricos, porcarias eletrônicas, eles entupiram o planeta com seus estoques globais de praticamente tudo que você pode imaginar. E esta superprodução é chamada de overcapacity. Só tem um ponto nisso aí, né? Exportação corresponde a 19% do PIB chinês. Então não é assim... 50%, que nem a Alemanha. A Alemanha é 47%, cara. 47% do PIB da Alemanha é exportação. A China é 19%. Essa questão da overcapacity, será que isso realmente é verdade mesmo? Porque o mundo inteiro continua consumindo coisa da China. As pessoas continuam comprando, né? Só que, como que a China faz para o planeta comprar aquilo que não precisa? Muito simples. Preços extremamente baixos. A China derruba os preços dos seus produtos através de mais incentivos, de mais isenções. E com isso, ela sufoca as indústrias em outros países que não conseguem competir. Peraí. Vamos lembrar que muitas dessas marcas que estão vendendo fora, né, muito, são de fora da China, né? É gente que só vem para cá para produzir, como o iPhone, por exemplo. Vem para cá para produzir e vender fora. Não é necessariamente uma marca chinesa que está produzindo aqui e vendendo para fora, né? Então tem muito, assim, cara, não é a China malvada, né? É o capitalismo malvado. É assim que funciona. Bom dia, Mari. Bom dia. Apareceu a minha amiga Mariana. Bom dia, Mariana. Isso, é claro, gera mais desemprego, mais fechamento de fábricas, mais dependência e por aí vai. Você não acredita? Então tá, deixa eu explicar. Sabe a Shopee, a Shein, a AliExpress, estas lojas que antes do seu amado ministro da Economia meter 100% de impostos, vendiam de tudo e a maioria das coisas, a maioria dos produtos eram coisas que você não precisava, mas que eram baratinhas demais para você não comprar, para você ignorar. Pois é, quantas vezes você comprou aquela blusinha, aquela capinha, aquele carregador de celular que você não precisava, mas que estava barato demais? Pense nisso, na mesma coisa, na mesma situação, em uma escala mundial, em todas as áreas: roupas, componentes eletrônicos, computadores, televisões, carros, tudo. Este é o plano da China. Isto está destruindo a economia mundial. Para você ter uma ideia, hoje... Não, esse não é o plano da China, né? Cara, pelo amor de Deus, a Amazon já fazia isso muito antes da China começar a fazer, antes do AliExpress, antes da Shopee, etc. Esse é o mercado, tá? E aí eu não tô fazendo juízo de valor, né? Na verdade é uma merda, isso aí não devia acontecer. Mas é a forma como funciona. Eles desenvolveram aplicativos, principalmente, que forçam, né? Não é que forçam, mas incentivam a gente a consumir coisas que a gente não precisa e facilita muito o processo de compra. Essas Big Techs, a Amazon, Facebook, Instagram, nos últimos 15 anos, eles usaram muito psicólogo, antropólogo, para entender como o nosso comportamento funciona dentro desses aplicativos, dentro desses sites, e facilitar o processo de compra para a gente ficar comprando impulsivamente. Essa é a ideia, né? E aí,
isso vem muito dos Estados Unidos, porque lá na década de 40, 50, se eu não me engano, eles começam a construir casas grandes nos Estados Unidos para incentivar o consumo. E aí tem vários cômodos das casas nos Estados Unidos que não servem para nada. É só para ter piano, para ter lareira, em local que não precisa lareira, sabe? A minha irmã tem uma lareira e ela mora no sul dos Estados Unidos que não faz frio o suficiente para uma lareira. Mas é justamente para incentivar isso. E aí tu vai na casa dos Estados Unidos, no caso americano, a garagem não é para botar o carro fica do lado de fora. A garagem é só para botar mais tralha. Isso já vem desde os anos 40, 50, que era aquele boom de consumismo nos Estados Unidos. A China se adaptou a esse negócio aí. É errado? É. Eu acho que é errado. Essa história de ficar lançando todo ano um Huawei novo, todo ano um BYD novo, é o mesmo jogo capitalista, de forçar a gente a continuar consumindo. Mas não é um plano da China. Não foi a China que desenvolveu isso. Foram essas empresas que se adaptaram a esse jogo, né? Hoje a China tem um superávit comercial de quase $1 trilhão e este é o maior da história moderna para qualquer país. Nunca ninguém lucrou tanto com exportações como a China. A China entope o planeta com mercadorias baratas, forçando fábricas em países como Brasil, Estados Unidos, Alemanha e Índia a fecharem porque elas não conseguem competir. Ó, quando ele falou num certo momento ali que ele estava falando sobre fatos. Mas a gente tem que prestar muita atenção nas palavras, né? A China entope. Porque tem gente produzindo na China. Tem muita gente produzindo na China. Por que eles não fazem na Índia, que é a mão de obra mais barata? Porque talvez a qualidade não seja boa o suficiente. Tem um país muito mais barato que a China. Bangladesh, vários países africanos. E por que eles não fazem? As empresas quebram, os empregos somem e tudo isso ao mesmo tempo em que a China não abre o seu mercado interno de bilhões de consumidores chineses para as empresas estrangeiras. Nossa, quem cara. dera a malandragem parasse só por aí. Não. Mano, é assim, de novo, né? Em certo momento eu tava ali, pô, será que isso aqui é ironia ou será que o cara tá falando sério? Porque não é possível, né? O maior mercado da Apple é a China. A Louis Vuitton, que faz parada de luxo, 40% da Louis Vuitton é na China. A China é o país que mais tem rede de KFC do mundo. E aí aqui tem muito McDonald's, tem muito Burger King. Cara, o que vocês pensar de comida dos Estados Unidos tem aqui. Não só dos Estados Unidos, né? Tem coisa europeia também. Godiva, sabe? Godiva, aquela marca de chocolate. Tem um monte aqui. Nike, Adidas, Under Armour. Cara, o que vocês pensar de marca de fora tem aqui. Então, o que o cara tá falando não é verdade, né? A China não abre o seu grande mercado. Infelizmente, abre pro KFC, por exemplo. Tem Disney aqui na China, cara. Não sei se a Disney de Shanghai é a maior do mundo, mas é uma das maiores. Não mesmo. Quando a China não consegue vender um produto diretamente para um país, ela usa uma coisa chamada de transbordo ou transshipment. Funciona assim. Só a China faz isso, tá? Só a China. A China que inventou, e só a China faz isso. A China malvada. É porque não existia isso antes, né? Sim, um produto é fabricado na China, por exemplo, eletrônicos, roupas, peças ou até mesmo mel. Sim, mel de abelha. Só que aí, ao invés da China exportar estes produtos diretamente para os países como Estados Unidos ou qualquer outro que cobram uma taxa mais alta sobre este tipo de produto, ela envia estes produtos para parceiros comerciais, como Tailândia, Vietnã, Sim. Singapura, entre outros. Sim. Então, estes países exportam estes produtos para os Estados Unidos e, agora sim, pagando tarifas diferenciadas e muito menores. Olha só. Desde 2001, os Estados Unidos possuem tarifas mais altas ao mel da China. Sim, ao mel da China. Ué, e o livre mercado, onde é que fica? Então, o que ela faz? Ela envia o seu mel para lugares como a Índia ou o Vietnã. Lá, o mel passa por um leve processamento, sai o selo Made in China e ganha o selo Made in Vietnã, por exemplo, É o e mercado, vai para os irmão. Estados Unidos pagando taxas muito menores. E aí, É o jogo, cara. A China não criou esse jogo. Né? Vamos ser sinceros, não foi a China que criou esse jogo. Né? Qual que é o começo da conversa? Os Estados Unidos colocou tarifa sobre o mel chinês. Aí o que a China fez? A China achou um outro caminho. Cadê o livre mercado? Por que tem tarifa sobre o mel chinês? Se não tivesse tarifa sobre o mel chinês, a China não estava mandando mel para o Vietnã para reembalar e mandar para os Estados Unidos. Né? É igual o começo do vídeo. Ai, nossa, que é um país totalitário, né? O que a gente poderia esperar de um país totalitário? Revidando. Então, eles estão revidando. Quem começou o ataque? Não foi a China.
E aí parece que o americano está importando o mel do Vietnã, mas na verdade é o mais puro mel chinês. Nem é mel. Agora, será que é puro mesmo? Não é mel. Este esquema é tão bem articulado que existe até mesmo um nome técnico para ele. Honey laundering, isso mesmo, significa lavagem de mel. Parece piada, né? Só que não é. Mas sabe quem começou isso aí? É uma empresa da Alemanha aqui na China, tá? E até então os Estados Unidos até faziam vistas grossas para este mel, esta lavagem do mel. Vai ver que realmente este mel é muito gostoso. Só que agora acabou a brincadeira. E agora você entende que por causa disso também que o Trump taxou fortemente vários outros países asiáticos. Assim, e o transbordo é uma violação direta das regras comerciais internacionais. Mas como é muito difícil fiscalizar tudo que passa pelos portos mundiais, muita coisa acaba passando batido. E a China sabe disso, é claro. E é por isso que ela criou ao longo dos anos redes logísticas inteiras só para fazer isso. Só para fazer isso, tá? Só para fazer. Toda a cadeia logística que a China criou foi com essa intenção. São empresas de fachada, são centros de distribuições disfarçados, são rotas trianguladas, tudo para ganhar mais pagando menos. Você concorda, né, que este tipo de prática quebra a confiança no sistema global de comércio? Esta prática prejudica as empresas que seguem as regras. Não, porque o certo mesmo são os Estados Unidos invadindo o país para favorecer as empresas deles. E obriga ainda por cima outros países, outras empresas, a entrarem no mesmo tipo de jogo sujo para conseguirem competir. Ou seja, a China não está somente burlando as tarifas, ela está corrompendo o sistema e fazendo o mundo inteiro entrar nessa espécie de jeitinho brasileiro de fazer negócios. Ai, meu Deus do céu, cara. Primeiro de tudo, né, que quem criou esse jogo foi os Estados Unidos, né? Foram os europeus. A China aprendeu a jogar o jogo dos caras melhor que eles. O que eles estão fazendo? Estão tentando redefinir o jogo, redefinir as regras. Tá? Porque foram eles que criaram isso aí, cara. Não foi a China. Se tem um monte de brecha e a China pode usar, qual que é o problema? Não é livre mercado? Cadê o livre mercado dessa história aí? Não existe, né? E a gente vai repetir aqui tudo que começou desde essa conversa de tarifa. Gente dos Estados Unidos, assim, economistas dos Estados Unidos, da Europa, Cobori, Fernando Uric, gente de tudo quanto é espectro falando o seguinte: os Estados Unidos querem redefinir as regras do jogo porque está desfavorecendo eles. Esse plano do Trump não tem nada a ver acabar com a hegemonia chinesa, não tem nada a ver com isso, cara. Tem a ver com estamos perdendo porque a OMC hoje, né, Organização Mundial do Comércio, restringe o que os Estados Unidos podem fazer. Vamos negociar diretamente país com país, porque aí eles têm muito mais força para negociar, principalmente se forem países pequenos. Essa é a ideia, cara. Como se tudo isso não bastasse, vale lembrar ainda que lá na China, os bancos... Esse dinheiro aí nem existe, cara. Isso, 100 mil, isso nem é da China. Não são realmente bancos. Eles são uma extensão do Partido Comunista Chinês, como todo o resto, é claro. Então, se uma empresa for estrategicamente interessante, ela vai receber crédito eterno dos bancos, ou seja, dinheiro eterno. Isso mesmo que ela esteja afundada em dívidas, que o diga a Evergrande. E assim, as empresas da China... Cara, é um ótimo exemplo para empresa que quebrou, né? A Evergrande não ficou recebendo dinheiro interno. A Evergrande quebrou, os donos foram processados, parte da riqueza deles foi trazida de volta para a empresa para finalizar pedidos. Olha como é zoado. O cara fala, se o projeto é bom, vai ter dinheiro eterno. Vide a Evergrande, que quebrou e desapareceu. Quebrou tanto que o time de Guangzhou, que era patrocinado pela Evergrande, não existe mais. Nem o time, nem o futebol os caras salvaram. A China não precisam se preocupar com o lucro, já que o país vai continuar dando dinheiro enquanto este sistema ajuda a matar a concorrência mundial. Mas parece que o mundo está começando a acordar. Ai, cara. O mundo taxou o mundo chamou o Trump de louco. Depois, o mundo chamou o Trump para conversar. Não. Isso é o que eles falam. E aqui, a gente está vendo aqui 50 países. O mundo são 200. Então não é o mundo que chamou o Trump para conversar. A Europa meteu tarifa de volta no Trump. A União Europeia. O primeiro-ministro da Espanha estava aqui. O Xi Jinping, essa semana, foi para o Vietnã, Camboja e para Malásia. Então não foi o mundo. O Trump é tão larigó que ele fez o Japão, a Coreia do Sul e a China se juntar para combater as tarifas, cara. Já a China dobrou a aposta, e no momento da gravação deste vídeo aqui, o Trump prometeu um prazo de 90 dias antes de começar a aplicar as taxas ao mundo, menos, é claro, para a China, que, se eu não me engano, já estão em 125%.
145% e 245% para alguns produtos. Só que, ao contrário do que você possa estar pensando, esta resistência à China não começou com Trump. Não mesmo. A Comissão Europeia, que já havia aumentado as taxas para os carros elétricos da China, também fará uma investigação formal sobre os subsídios chineses para vários setores. Os países europeus estão começando ainda a discutir tarifas próprias contra a China. Ele está muito atrasado, né? Porque semana passada a Ursula von der Leyen, que é a mulher lá da União Europeia, estava em ligação com o Li Qiang, que é o premier da China, para zerar taxas de carros elétricos chineses. E vamos lembrar que a Europa é o país que é o continente que invadiu todo mundo, né? É sempre assim. Sempre assim. Além de reforçar o conceito de autonomia estratégica, ou seja, produzir mais dentro do próprio país e depender menos da China. Já o Japão anunciou planos de trazer de volta parte da sua produção industrial. Cara, isso aí eles falam desde 2020. O próprio Japão, os Estados Unidos falam, mas ninguém saiu da China, sabe? Ninguém. Medos de empresa. A Índia, por sua vez, está oferecendo incentivos fiscais para empresas saírem da China e se instalarem lá na Índia. Então, peraí. Quando a China faz incentivos nas empresas, é ruim. Quando a Índia faz incentivos fiscais para as empresas voltarem para a Índia, é tudo certo. E até o Brasil começa a discutir ainda que timidamente algumas formas de proteger a sua indústria nacional da invasão dos produtos chineses. Invasão dos produtos chineses. A solução encontrada... Olha, mas são só fatos, tá? Não tem viés. É sempre enfiar mais taxa, mais taxa, mais taxa e mais fundo na garganta do brasileiro. Pela primeira vez em décadas, o mundo todo está enfrentando a China, e não com discursos, mas sim com ações. A guerra comercial virou uma resposta sistêmica, e na verdade não se trata... Aqui a gente vê como o cara desconhece história, o cara desconhece o contexto geográfico do mundo inteiro, né, geopolítica, etc. O cara não sabe nada. Não é a primeira vez que o mundo enfrenta a China, né? A China já foi invadida por esse mundo, né, países brancos aí várias vezes. Não é a primeira vez. E o mundo não tá, né? Como eu falei, o mundo tá, na verdade, ligando para a China, vamos fazer negócio, em vez de ligar pro Trump. O cara tá muito perdido no rolê, cara. Muito perdido. Eu não sei onde é que ele... Acho que ele fez esse vídeo no chat GPT, porque não é possível, né? Porque ele tá muito perdido no rolê. Não tá acontecendo isso aí que ele tá falando. Não é um mundo contra a China. Na verdade, é o contrário, né? Os países africanos vindo conversar com a China sobre investimento, o Milei falando com a China. O Milei, cara. Vocês têm ideia. O Milei. Olha a maluquice. O Canadá vendendo recorde de petróleo para a China. O mundo inteiro falando de Estados Unidos, vocês estão loucos, né? Mas esse cara acha que é o contrário. Ele tá vivendo no mundo do Brasil paralelo, não é possível.